Realmente aconteceu a implosão do submarino Titã e a tripulação morreu? Ou é tudo uma armação? É possível uma investigação forense determinar se os bilionários do Titã estavam lá dentro no momento que o submarino implodiu? Quais cuidados os peritos que vão analisar terão que ter? Te digo logo que é possível descobrir sim, e que a resposta está em um vestígio coletado. Mas também te digo que certos cuidados devem ser tomados. Como lá no caso do menino Tiago, que algumas pessoas não entenderam. Gente, olha, mas foram poucas, graças a Deus. Disseram assim, ó: Gigi, você está acusando, no caso a mãe e o padrasto, né? Em hipótese alguma eu acusei. Eu fiz apenas o papel do advogado justamente para mostrar como lacunas na investigação vão fazer o quê? Vão dar margem para interpretações e hipóteses desastrosas ganharem força. É isso que vocês querem? É o caso aí desse submarino Titã. É um aí, ó, desses casos que 1000 teorias já surgiram e que poderão ganhar força se a investigação tiver aí grandes lacunas. Ou não? Fica até o final que eu vou te responder. Eu sou Gigi Barreto, perita criminal, e juntos vamos mergulhar. Eu acho que não ficou muito boa isso aí, não. No mundo das investigações, mistérios e perícia criminal. Como eu sei que a maioria chegou aqui pela primeira vez, eu sou investigadora, né, meu povo? Já te inscreve. Isso, te inscreve no canal, que o conteúdo é bom, e dá um like aqui no vídeo, porque a mídia internacional parou por causa das buscas ao submarino e as teorias conspiratórias já estavam fervilhando. Porque os caras são bilionários, né? Vou ser sincera com vocês, tá? Eu não fui atrás de saber quais são esses processos aí e tal. O que temos que saber aqui estamos diante de duas hipóteses possíveis. Sim, são possíveis. A de que ocorreu o acidente e a outra hipótese é de que tudo foi forjado e todos estão vivos aí em algum lugar do planeta. Duas hipóteses bizarras, mas igualmente possíveis, tanto é que uma delas aconteceu, mas apenas uma ocorreu. Vamos ao caso. No domingo, dia 18 de junho de 2023, o submarino Titã desceu com 5 tripulantes. Após 1 hora e 45 minutos, depois do início da descida, né, do submarino, o Titã perdeu contato com a base, uma embarcação de superfície. E dessa forma que o planeta ficou sabendo do submarino desaparecido com os milionários bilionários. Gente, foi o planeta inteiro. Eu acho que ninguém ficou sem saber disso. Tu sabia, né? Entre os desaparecidos, nós tínhamos o que ali? 3 milionários bilionários, o filho de um deles e o piloto. Vamos lá. Hamish Harding, vou falar com o Silê, tá? Ele era executivo de vendas de aviões e ele também era detentor do Guinness World Records. Ele tinha 58 anos. Ele gostava de aventura, tá? Ele já tinha voado para o espaço em uma missão Blue Origin e participou de uma missão de voo que visitou os 2 polos da Terra em tempo recorde. O outro tripulante era o Shahzada Dawood, de 48 anos. Ele era vice-presidente do conglomerado paquistanês de fabricação de energia e tecnologia, Engro Corporation, e fazia parte do Conselho Consultivo Global da instituição de caridade King Charles. Ele também era administrador do Instituto de Pesquisa SETI, com sede na Califórnia, e gostava também de pesquisar sobre extraterrestres, tá? E ele morava no Reino Unido com a esposa e um casal de filhos. Inclusive, o outro tripulante, Sulaiman, de 19 anos, era filho do Shahzada. E foi para a aventura aí porque o pai insistiu muito. O quarto tripulante era Paul Henry Nargeolet, de 77 anos. Ele era um exímio mergulhador e liderou a primeira expedição aos destroços do Titanic lá em 1987. Depois de se aposentar da Marinha Francesa, onde serviu como comandante, tá? Isso aí tudo aconteceu. Ele era conhecido como o Senhor Titanic. Ele atuava como diretor de uma empresa de pesquisa
pesquisa subaquática que detém os direitos sobre o naufrágio do Titanic. Ele apareceu aí até em vários filmes, tá? E programas sobre o desastre. Você encontra foto deles aí, incluindo o do James Cameron. O quinto tripulante, por fim, era o Stockton Rush, de 61 anos. Ele era o fundador e o CEO da Ocean Gate, com sede em Everett, Washington. Ocean Gate é a empresa aí do submarino. Rush se tornou o piloto de transporte a jato mais jovem do mundo em 1981, quando ele tinha apenas 19 anos. E lá, os quatro, eles iriam descer a 4.000 metros no Oceano Atlântico para ver os destroços do Titanic no fundo abissal do Oceano Atlântico. É cada gosto. E acredite, viu? Pessoas pagam muito caro por experiências como essas. Tem muito dinheiro. Eu acho que assim, esses caras, como já fizeram de tudo, podem qualquer coisa. Essas experiências assim, né, devem mexer com eles, só pode. O Titan, que era da empresa Ocean Gate, né, ele era classificado como um submarino de pesquisa e exploração dessa empresa norte-americana. Mas parece que ele não era muito seguro não, viu? Depois do alarde nas mídias, absurdos sobre o submarino começaram a vir à tona, como por exemplo que ele foi construído com material impróprio para descer em regiões tão profundas. Outra informação bizarra que saiu foi que o Titan ele era dirigido por controle de videogame. Com essas notícias, as pessoas começaram o quê? A se perguntar por que 4 milionários iriam entrar numa carroça dessa. O Nargeolet lá já tinha tido essa experiência, inclusive, só que de uma forma mais segura. Porque ele e os demais decidiram pagar mais de $250 mil para ir no Titã. Os investigadores de internet começaram a levantar teorias. Os ricaços teriam forjado tudo para sumir do mapa. Começaram então aí a descobrir processos que os caras estavam envolvidos. Eu não procurei os processos, então nem sei te falar se as acusações contra eles seria motivo para que eles sumissem. E assim, não dá para fazer esse julgamento, porque cada um sabe onde o calo dói. Mas sim, voltando, bora voltar, vamos voltar. Vocês já sabem, isso aqui não é novidade, que 4 dias depois, no dia 22 de junho, numa quinta-feira aí, né? Os destroços do submarino foram encontrados. Já tinha se passado mais de 96 horas. O prazo do estoque de oxigênio do submarino já tinha se esgotado. Os corpos do submarino foram encontrados? Não, apenas os destroços do Titã. Sim, os destroços do submarino. Tudo estava perto ali de 487 metros do naufrágio do Titanic. Óbvio que ter encontrado os restos do Titã sem os corpos no submarino e depois, né, de ter zerado o prazo de oxigênio, alimentou mais ainda as teorias. Para piorar a situação, vazaram informação que a Marinha dos Estados Unidos tinha detectado sinais de implosão na área onde o submarino estava. E logo depois deles perderem o contato com a embarcação na superfície. E a Marinha dos Estados Unidos não emitiu nenhum alerta. E se não bastasse, ainda resgataram um desenho dos Simpsons que retratava algo parecido. Olha que eu adoro uma teoria da... Mas, bora falar sério? Nós devemos ser analíticos. O que fazer nesses casos? Questionar, fazer as perguntas certas. A pergunta básica para qualquer coisa na vida aqui: como que eu escolho em qual hipótese acreditar? A partir de provas, sejam evidências ou indícios muito fortes. Claro que os governos não estão investigando a hipótese. Óbvio, né, gente? E quando eu digo governos, é porque cada um da tripulação era de uma nacionalidade diferente. Talvez, quem sabe, venham investigar se não conseguirem provar que eles estavam no momento da implosão do submarino. Para isso, toda uma investigação está sendo feita. A primeira pergunta é sobre a estrutura do Titã. Claro que está sendo investigado se a parte estrutural tinha ou não condições de suportar altas pressões ali da região que o Titã ia explorar.
Afinal, eles estavam descendo para uma região abissal do oceano, onde a pressão da água sobre qualquer objeto que esteja ali é mais de 300 vezes maior que a pressão da atmosfera terrestre. E como o submarino estava ali dentro da água, lá no fundo, indo lá para o fundo, a pressão da água faz cada vez mais força de fora para dentro. Então, se o submarino não foi feito de materiais resistentes, a força da água empurrou as paredes do submarino para dentro, implodindo o Titã. Essa é a investigação logo de cara que tem que ser realizada. Primeiro porque não se leva uma investigação baseada em informações sem provas. E comprovando que a estrutura era imprópria, já preenche um item para a hipótese da implosão. Eles vão responder sobre o material usado na construção do Titã e até se o design estava dentro do esperado ou não para essa aventura lá nas regiões profundas do oceano. E aí vem a pergunta que não quer calar. Aí sim, a tripulação estava dentro do Titã no momento da implosão? Os corpos não foram encontrados. Gente, houve uma implosão. Isso é quase que óbvio. Meu povo, a magnitude dos estragos no corpo humano é enorme. Pense se é capaz de botar para dentro as estruturas do submarino. Nesses casos, a fragmentação dos corpos e a dispersão dos restos humanos. Essa dispersão teria acontecido de duas formas possíveis aí, tá? Pela água, sendo arrastados pela corrente, ou adulterados, comidos pela vida marinha. Mas também pode ter acontecido outra coisa. Com a pressão, parte desses fragmentos foram quase que fundidos na carcaça do submarino, pela parte de dentro, óbvio, né? Só que a maior parte desses fragmentos, eles vão ser grandes ou pequenos? Pequenos. Mas são eles que são a chave para a pergunta mais importante desse caso. E é aqui que entra outra etapa da investigação forense. E aí todo mundo responde. Gigi, você vai falar o que todo mundo já sabe. Teste DNA. Uma minoria que tem a mente pacanha não percebe o ouro que eu trago. E se soubessem aplicar o raciocínio quando precisassem, questionariam ou evitariam falhas investigativas grotescas, tá? Vamos raciocinar aqui comigo. Que os tripulantes entraram no submarino, todos nós sabemos, ok? Então tem DNA deles lá dentro. Os destroços do submarino foram encontrados, certo? Gente, se eles entraram no submarino, óbvio que vai ter DNA dos tripulantes nos destroços. Não é surpresa para os geneticistas forenses encontrarem DNA dos 5. O que teria que ter nos destroços para indicar a morte deles lá dentro? Não somente DNA, mas restos orgânicos deles. Pedaços de osso, pele, massa encefálica. Em cada um desses pedaços se retiraria o DNA para saber de quem é. Mas antes de chegarmos nesses fragmentos, vamos para uma parte mais básica, mas que é fundamental para que os não digam: as polícias estão envolvidas nessa trapaça. Então, olha só, toda a retirada dos destroços do Titã deve ser registrada por foto ou melhor, por vídeo. E claro, por algum policial nessa operação aí. Isso é cadeia de custódia. Os procedimentos que permitirão que nenhum vestígio seja trocado sem ser registrado. Porque podem e vão questionar. Colocaram pedaços deles aí depois. Opa! Tudo vai estar registrado, da retirada lá da água até o momento que os peritos começam a fazer a busca dos fragmentos humanos nos destroços e encontram esses fragmentos. E aí eu me lembro assim, né? Aqui no Brasil não querem usar a câmera de corpo. Volta, Gisele, volta, foco. Quando os destroços chegaram na superfície, com certeza teve alguém das polícias envolvidas na investigação ou de alguma das marinhas para receber
esse material e continuar com a cadeia de custódia. Tem até o nome do capitão responsável, não lembro agora não, tá? Os destroços são levados para busca desses fragmentos. Como eu já falei, né? Tudo registrado. Isso seria exagero? Lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, não é exagero. Todos os laboratórios possuem câmera para registrar tudo que os peritos fazem com os vestígios. Assim como tem câmera na sala onde os vestígios ficam armazenados, para que ninguém adultere. Então, bora lá. Encontrar os fragmentos lá nos destroços. Vamos fazer o quê? Registrar com foto também. E aí começaria o procedimento de quê? De extração e sequenciamento de DNA. Depois iriam comparar o material genético das vítimas, podem ter sido retirados da escova de dente, por exemplo, ou iriam comparar com parentes próximos, como pai e mãe ou filhos. Na minha humilde opinião, se tudo for feito assim, é mais difícil de saírem dizendo que colocaram os destroços do submarino com os fragmentos de tecido da vítima depois, né? Lá no fundo do mar. Ou que foi trocado dentro do submarino de resgate. Tá. É impossível? Não. Concordo. Pô, mas seria muita vontade de se esconder no anonimato. De sumir no mapa, literalmente. Mas, novamente, na minha opinião, dificilmente as agências de investigação iriam investigar essa possibilidade. Se tiver tudo bem alinhado com a cadeia de custódia, nem vão, jamais. Claro, somente se um fato forte aparecer. Em qual dessas hipóteses você acredita? Deixa aqui nos comentários. Independente de qual for, só quero que tenham entendido a importância de uma investigação bem feita nos pormenores para que as dúvidas sejam esclarecidas sem margem para especulações. Tá vendo aí a importância da perícia? E aí eu quero te fazer um pedido. Atualmente a perícia do Brasil, a nossa perícia brasileira, ela precisa de uma força enorme. A perícia, ela é justiça social. Quantos inocentes deixaram de ser o bode expiatório de grandes aí, né? Por causa da perícia criminal. E agora nós precisamos do seu voto para que a PEC da independência da polícia científica ela seja votada, que ela seja discutida. Eu vou deixar um link, tá? Você, por favor, eu peço, eu imploro. Entra, faz o cadastro que for preciso no gov.br e vota na nossa questão para que ela venha a ser discutida mais a sério e levada a sério pelos nossos governantes, tá bom? Eu vou deixar na descrição. E também aproveita e assiste mais casos na playlist Olhar Pericial. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!